Bem-vindos de volta aí a mais uma aula de geometria espacial. Vamos tratar dos prismas nesse momento e vamos falar um pouco mais sobre esses poliedros que são muito presentes em todas as provas de vestibular. Então, já vou alertá-los de que é bom prestar bastante atenção nessas aulas, principalmente desses sólidos que mais aparecem aí, porque a gente sabe que o Enem e esses principais vestibulares estão recheados dessas figuras em várias situações problemas. Então é bom que vocês fiquem atentos. O A Prova Rápido vai te preparar para os melhores vestibulares e para o Enem. Vamos lá, vamos começar. Então, os poliedros abaixo recebem um nome especial. Eles são chamados de prisma. Olha os poliedros aí. Você tem poliedros que são de base quadrada, de base hexagonal, de base triangular, e eles podem ser tanto poliedros do tipo oblíquo, quanto poliedros que são ditos poliedros retos. Porque esses poliedros podem ser assim denominados em detrimento aos outros existentes? A pergunta tem como resposta justamente a ideia de que a figura geométrica formada por retas paralelas às retas R, com os pontos nos vértices da figura geométrica A' e B', formada a partir da projeção de A', é denominado de prisma. Então, no texto fica um pouco confuso entender, mas assim, o que a gente precisa entender é que as suas bases, A' e B', elas estão compreendidas ou contidas nos planos alfa e beta, que são paralelos entre si. E aí o que a gente vai fazer é simplesmente ligar as bases de um nas bases do outro. A partir desse momento você está com um prisma formado. Então, olha só, prisma é um poliedro com duas faces paralelas e congruentes localizadas em planos paralelos. Esses planos paralelos vão dar origem ao que a gente chama de bases, ligadas por retas paralelas em seus vértices correspondentes. Então, todas as retas que eu vou ligar do A1 para o B1, o A2 para o B2, vão ser paralelas a essa reta R, que é a nossa reta guia, aí, vamos dizer assim. E aí a gente vai expressar o seguinte: aí nós podemos identificar dois planos. Que planos são esses? Os planos alfa e beta. Nós podemos identificar uma reta R que intercepta os planos alfa e beta, respectivamente, em A e em B. E nós temos também um polígono A' contido em alfa. Então, um polígono A' que está contido em alfa. E um polígono B' que está contido em beta. Então, a partir desses elementos aí, a gente já consegue compreender melhor como é a construção de um prisma. E aí a gente começa a tratar dos elementos propriamente dito. Definição e elementos. Para um prisma é conveniente destacar os seguintes elementos: as bases, que no caso seria o A' e o B'. As bases são polígonos convexos congruentes contidos nos planos alfa e beta, respectivamente, o A' e o B'. O que mais que a gente pode identificar? As arestas. Quem são aí as nossas arestas? Bom, as arestas, nós temos as arestas da base e as arestas laterais. As arestas da base poderiam ser, por exemplo, B1, B2, depois B2, B3, depois B3, B4, depois B4, B5 e depois B5, B6. E teríamos também da face superior, né? Onde nós teríamos A1, A2, A2, A3 e assim sucessivamente. Então essas seriam as arestas compreendidas para a nossa base. E nós temos as arestas laterais, que seriam, por exemplo, A1, B1, A2, B2, A3, B3, ou seja, são os segmentos de reta que estão ligando um dos planos ao outro plano.
A4, B4, A5, B5 e A6, B6. Essas seriam as minhas arestas laterais. E também temos as faces, que podem ser as faces laterais e essas faces laterais são quase sempre paralelogramos. No caso aí, então, nós temos vários paralelogramos que estarão compreendidos aí para ser as faces do nosso prisma que destacamos no momento. Então, uma das faces poderia ser B1, A1, A6, B6. Essa seria uma das faces. Teríamos outras 6 faces que poderíamos representar aqui nesse momento. Então, quem são as bases aqui para nós? A' e B'. E nós temos as arestas, que poderiam ser arestas da base, arestas laterais, e as faces, que seriam paralelogramos listados a partir dessa configuração. Então, continuando aí com a questão dos nossos prismas, vamos falar da classificação. De acordo com os polígonos das bases, os nossos prismas podem ser classificados da seguinte maneira. Nós temos a base sendo um triângulo, ou um quadrilátero, ou um pentágono, ou um hexágono, ou qualquer outra figura. Aqui nós colocamos como exemplo essas 4. Para cada uma delas, a gente vai ter um prisma diferente. Então, nós temos, quando a base é um triângulo, nós temos um prisma triangular. Quando a base é um quadrilátero, nós temos um prisma quadrangular. Quando a base é um pentágono, a gente tem o prisma pentagonal. Quando a base é um hexágono, um prisma hexagonal. E assim sucessivamente. Então, na verdade, o nome está associado diretamente à nossa ideia de base. Quanto maior for o número de elementos, maior eu vou ter a quantidade de paralelogramos que vão compor as suas faces laterais, inclusive. Bom, agora a gente vai falar da classificação. Nós também podemos classificar os prismas conforme a inclinação das arestas laterais em relação aos planos da base. Então, nós vamos ter os prismas retos, as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. Então, as faces laterais são sempre retângulos. Agora, nós temos também os prismas que são oblíquos. Nesse caso, as arestas são oblíquas aos planos das bases. E para esses prismas oblíquos, as faces são sempre paralelogramos. Então, se ele for reto, nós temos retângulos como faces laterais. Se ele for oblíquo, nós temos paralelogramos como faces laterais. E aí a gente vai começar a listar aí alguns desses prismas. O prisma regular é um prisma que é reto e as bases formam um polígono regular. Então, esse prisma é dito um prisma regular. Então, vou pegar aqui um hexágono regular, um prisma hexagonal, né? Porque se eu tenho um hexágono regular nas bases, então o nome do meu prisma é um prisma hexagonal, regular, inclusive. Então, aqui eu tenho um prisma hexagonal regular. Ah, professor, como é que só de olhar o senhor já consegue classificar? Muito simples. Olhei para a base, tem 6 lados? Então é um hexágono. Se os lados são todos congruentes, então ele é um hexágono regular. Então ele vai ser formado como um prisma hexagonal regular. E aí as bases são hexágonos regulares, primeiro tópico aqui. As bases são hexágonos regulares. E as faces laterais são retângulos, todos eles congruentes. Então, as faces laterais são retângulos, todos eles congruentes. Então, aqui nós temos as duas características aí que são marcantes aí para esse tipo de prisma. Então, o que é um prisma regular? É um prisma que vai possuir bases que são polígonos regulares, tá bom?
Então, continuando aí, vamos falar da seção de um prisma. Quando um certo plano alfa intercepta todas as arestas laterais de um prisma, forma-se a secção do prisma. Então, o primeiro desenho aí já exemplifica bem o que é a secção do prisma. A secção do prisma é uma área que está contida no plano alfa que cortou esse nosso prisma original. Então, se o plano que intercepta as arestas laterais do prisma for paralelo, os planos da base do prisma, então dizemos que a secção é uma secção transversal. Como que é isso? Se eu tivesse os planos que formam as bases desse prisma e esses planos estivessem paralelos a esse plano alfa que cortou esse prisma, então eu ia dizer que essa secção foi uma secção transversal. E aí, nesse caso, olha aí, é uma nova visualização desse recorte. Nesse caso, a seção transversal é um polígono que é congruente aos polígonos da base. Então, se eu pego essa base para chamar de A', essa base para chamar de B', essa secção que se formou aqui do recorte feito pelo meu plano alfa, essa secção ela vai ser congruente às bases A' e B'. Note aí que a seção transversal é um polígono congruente aos polígonos da base. As áreas da superfície de um prisma. Bom, trabalhando com área de superfície, eu acho que é muito importante a gente conseguir ter uma visão tridimensional, primeiramente, desse sólido, para depois tentar abrir esse sólido para poder entender como funciona a área ao ser aberto, tá? Então, olha a figura aí. Nós temos um prisma novamente hexagonal e eu simplesmente estou desmontando esse prisma, como se fosse uma caixinha, onde eu pego e faço a desconexão dela e vou recortando ela para ver quanto de papel eu gastei para poder confeccionar essa caixinha. Então, olha só, peguei o prisma hexagonal, fiz a abertura das faces desse prisma e cheguei na planificação desse prisma. Então, se observarmos, a área desse prisma ele vai ser dado pela área lateral, que acaba sendo um retângulo, onde eu tenho P sendo a soma de todos os lados que compõem, vamos dizer assim, o perímetro da base, e a minha altura, que seria a distância entre as bases. Mais duas vezes a área da base, porque eu vou ter uma que é a base e outra que seria a tampa, vamos dizer assim, se a gente estivesse trabalhando com a caixinha. Observe que também podemos calcular a área lateral a partir do retângulo que possui base sendo o perímetro da figura geométrica da base vezes sua altura. Outra forma de você calcular essa área lateral é fazendo a área 1, que seria a área de um retângulo apenas, que seria um dos lados, uma das arestas da base, vezes a altura, e depois multiplicar pelo número de lados que a gente teria lateralmente. Então, aqui no caso, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É óbvio que seria 6 porque nós temos uma base que é hexagonal. Se a base é hexagonal, então eu teria que ter 6 lados para compor esse hexágono. Então, daí, a gente poderia dizer que a área lateral poderia ser a área de um retângulo vezes 6, ou então fazer o perímetro da base e multiplicar pela altura. Duas opções para a gente poder calcular a área lateral. Lembrando que a área do prisma é a área lateral mais duas vezes a área da base, conforme a nossa formulazinha aqui está apresentando nesse momento. Continuando a falar sobre o prisma, vamos falar de um prisma específico, que é o paralelepípedo. Ao prisma cujas bases são paralelogramos, damos o nome de paralelepípedo. Então, aqui nós temos o paralelepípedo reto e o paralelepípedo oblíquo. Então, aqui nós temos dois prismas que são específicos, chamados de paralelepípedo. Quando temos um paralelepípedo reto com bases retangulares, denominamos paralelepípedo retângulo. Olha só, o paralelepípedo retângulo. Ele também pode ser conhecido como bloco retangular. Então, o que seria a ideia desse bloco retangular? A gente vai ter aqui as dimensões dele apresentadas por A sendo o nosso comprimento, B a nossa largura e C a nossa altura. O detalhe é que, como ele é retângulo, a gente tem que todas as vezes que a gente tem ele retângulo,
a gente tem que os lados aqui, ó, nos vértices, a gente tem ângulos de 90 graus, formando esse nosso bloco retangular, ou simplesmente conhecido como paralelepípedo retângulo. Então, existe um caso específico desse paralelepípedo? Existe um caso específico desse paralelepípedo que é justamente o paralelepípedo retângulo com o A sendo igual ao B sendo igual ao C, que no caso seria o nosso cubo. Então, o cubo possui todas as faces laterais e as bases sendo quadrados. Então, só para poder confirmar, o A para nós é o nosso comprimento. O B é a nossa largura. E o C é a nossa altura. Como eu disse, no caso do cubo, especificamente, tanto a largura quanto o comprimento quanto a altura são com os mesmos valores. Então, o meu A é igual ao meu B, que é igual ao meu C, quando eu estou falando de um cubo. Essa é a característica aí principal do nosso cubo, possuir todas as arestas com o mesmo valor, tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura. E aí a gente vai falar da área total de um paralelepípedo retângulo. Quando a gente planifica um paralelepípedo retângulo de dimensões A, B e C, olha o que a gente tem. A gente vai ter aqui um bloco retangular ou um paralelepípedo retângulo. E aí eu tenho o A sendo o comprimento, o B a largura e C a altura. Planificando essa caixinha, vamos dizer assim, a gente vai ver que a área total da figura planificada pode ser escrita como: aqui eu tenho uma figura onde eu tenho A vezes C, aqui eu tenho uma figura onde eu faço B vezes C, e aqui eu tenho uma figura, de novo, A vezes C, como área. E aqui, de novo, B vezes C. Aqui em cima, eu tenho B vezes C, e aqui eu tenho o valor de B vezes C. Só corrigindo aqui, aqui é B vezes A. Então, quando eu faço a soma dessas áreas todas, eu vou ter que a minha área total vai ser igual a 2 vezes o meu AB, mais 2 vezes o meu AC, mais 2 vezes o meu BC. Isso pode ser melhor escrito da seguinte maneira: a área total vai ser igual a 2 vezes o AB mais o AC mais o BC. E é assim que a gente consegue calcular a nossa área lateral para quando a gente tem um paralelepípedo regular. Basta fazer 2 vezes o produto entre cada uma das suas dimensões. Do mesmo modo, a gente pode planificar um cubo, que é o caso particular de um paralelepípedo retângulo. Nesse caso particular, a gente percebe que todas as áreas aqui são áreas de quadrados. E com detalhe, a aresta desse quadrado é A. Então, nós vamos ter A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado e A ao quadrado. Então, quando a gente vai fazer a área total de um cubo, a área total de um cubo vai ficar sendo A mais A quadrado mais A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. E isso, então, vai ficar igual a 6 vezes o A ao quadrado. Aqui a gente vai fazer a área total, então, igual a 6 vezes o A ao quadrado. Então, essa seria a área total para quando a gente está calculando a área total de um cubo. Então, do paralelepípedo retangular com as arestas diferenciadas, a gente tinha A total igual a 2 vezes o produto das suas dimensões. Aqui facilita muito, é 6 vezes a área de um dos quadrados das faces do nosso cubo. E agora a gente vai calcular a diagonal de um paralelepípedo retângulo. Dado um paralelepípedo retângulo de dimensões A, B e C, olha o que a gente tem. A gente tem aqui o paralelepípedo e eu consigo visualizar 2 triângulos internos.
Um que vai compor a diagonal, que é o Dzão, e outro que eu vou ter a diagonal da face. Então a gente vai ter que fazer por partes para poder entender como funciona. O Dzinho é a diagonal da face e o meu Dzão o Dzinho é a diagonal da face e o Dzão é a minha diagonal do meu paralelepípedo. Então, temos que diferenciar os dois aqui. O Dzão vai ser a diagonal do paralelepípedo. Então, depois que a gente consegue diferenciar os dois, então a gente começa a trabalhar com a demonstração. Então, o Dzinho aqui, ele pode ser facilmente encontrado se a gente destacar esse triângulo que está em laranja. Então, olhando para esse triângulo que está em laranja, ele é retângulo. E aí a gente pode aplicar. Agora que a gente já diferenciou quem é o Dzinho, que é a diagonal da face, e o Dzão, que é a diagonal do paralelepípedo, a gente vai encontrar os valores para Dzinho e Dzão. Primeiro, o Dzinho, facilmente visto aqui, se a gente olhar só para o triângulo em laranja. Nesse tipo de diagonal aqui, basta a gente fazer um teorema de Pitágoras nessa primeira face. Então, vai ficar d ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado. Esse daqui seria baseado no teorema de Pitágoras. Depois que a gente faz aí o teorema de Pitágoras e identifica quem é o d ao quadrado, aí a gente vai para a segunda face, para a segunda observação do segundo triângulo, que está aí pintadinho nessa cor verde azulada. Então, aqui, nesse caso, a gente vai ter possibilidade de encontrar o Dzão, porque, novamente, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que d ao quadrado é igual a o valor de c ao quadrado mais o valor de d ao quadrado. O interessante é que o d ao quadrado a gente já tem o valor dele pelo triângulo laranja. Então, eu posso escrever que o d ao quadrado vai ser o c ao quadrado mais o b ao quadrado mais o a ao quadrado. Reescrevendo isso aqui de uma maneira mais didática, a gente vai ter a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. E é assim que a gente encontra a diagonal do nosso paralelepípedo. Basta fazer a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, tirando a raiz disso, você encontra a diagonal do seu paralelepípedo. E aí, fazendo a mesma coisa, agora pensando no cubo, que tem todos os seus valores iguais em termos de dimensões, então a diagonal do cubo seria a raiz de a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. Ou seja, a diagonal do cubo seria a raiz de 3a ao quadrado. Então, a diagonal do cubo seria a raiz de 3. É assim que a gente encontra a diagonal do cubo para poder trabalhar. Agora vamos falar do volume do paralelepípedo regular. Por definição, temos que uma unidade de volume é um cubo de aresta de 1. Ou seja, a nossa unidade de volume vai ser sempre um cubo onde eu vou ter a aresta 1, 1 e 1. Então, vamos considerar um paralelepípedo retângulo de dimensões 4 por 2 por 2. Então, está aqui embaixo. 4 de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. Bom, como que ele pode ser dividido em cubos de arestas de 1? Aqui eu já fiz o recorte deles para facilitar a visualização de vocês. Então, eu teria 4 na direção do comprimento, 2 na direção da largura e 2 na direção da altura em termos de cubos. E aí, quando eu faço a primeira camada seria essa 4 vezes 2, que daria 8. E a segunda camada estaria sendo também de 8. Então, eu teria, por ter duas camadas, um total de 16 cubos formados. A partir disso, é possível encontrar o valor do volume para um paralelepípedo regular. Agora, se a gente puder ampliar o raciocínio, nós vamos chegar numa relação matemática. Como assim?
No caso de um paralelepípedo, eu vou ter os lados A, B e C, são as arestas dele, né, nas dimensões de comprimento, largura e altura. E aí o que a gente vai fazer é pegar esse paralelepípedo e pensar no seguinte: lá no do exemplo, a gente tinha 4 vezes 2 vezes 2, que na verdade era 4 de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. Então, na verdade, eu só fiz o produto das suas dimensões. Então, observando aqui o nosso paralelepípedo, a gente vai ter que o volume do paralelepípedo será igual a pegar as dimensões A vezes B vezes C, onde A é o meu comprimento, o B a minha largura e C a minha altura. Então, basta a gente pensar que, no caso de A vezes B, eu estou tratando da minha base, né? Então, o volume do paralelepípedo pode ser escrito também como sendo a área da base vezes a minha altura, que seria o meu Czinho, porque isso aqui nada mais é do que a área da base estabelecida. Então, C fica sendo a altura e a área da base fica sendo A vezes B. Do mesmo modo, a gente pode pensar aqui no nosso quadrado, né? Para o nosso quadrado, a gente vai ter a seguinte especificação. Como os lados são todos, as arestas são todas iguais, o volume do cubo simplesmente será dado por A vezes A vezes A. Ou seja, o volume do cubo fica simplesmente restrito a A ao cubo. Então, do paralelepípedo, o volume do paralelepípedo fica sendo a área da base vezes a altura, ou o volume do paralelepípedo fica sendo A vezes B vezes C. Então, ou isso para o paralelepípedo, e se for o cubo, simplesmente A ao cubo. Vamos também explicar a questão do princípio de Cavalieri, para ampliar o raciocínio e chegarmos a uma relação matemática mais segura. Então, o que acontece? Tá vendo aí esses bloquinhos que a gente foi amontoando um sobre o outro? Se eles ficarem organizadinhos, nós teríamos condições de contar quantos são esses bloquinhos e fazer sempre o volume desses bloquinhos como sendo a parte da área da base vezes a altura. Mas o que acontece se eu tirar esses bloquinhos de ordem? Na verdade, o volume continua o mesmo, né? Então, o que a gente pode pensar é que, independentemente da organização dos blocos que estruturam as torres, se houver um plano alfa paralelo à superfície que o sustenta, ou seja, esse plano aqui que está em destaque aqui, teremos a mesma quantidade de blocos entre o plano alfa e a superfície de apoio. Ou seja, nessa abertura aqui entre os dois planos, a mesma quantidade de bloquinhos que eu tenho aqui é a mesma contada para o lado de cá. Então, pelo princípio de Cavalieri, independentemente da organização, a gente consegue estabelecer um padrão de contagem para descobrir o volume. E aí, complementando a ideia que norteia o princípio de Cavalieri, se as bases forem bases equivalentes, a gente vai dizer que dois sólidos com mesma altura têm o mesmo volume. Por quê? Porque se eu tenho as bases equivalentes, quando eu fizer a área da base vezes a altura, independentemente do formato desse sólido, eu teria a mesma ideia da composição dos bloquinhos lá estabelecidos. Em outras palavras, significa que eu vou ter condições de falar que o volume de um sólido é igual ao volume do outro por terem bases equivalentes e terem a mesma altura estabelecida entre os dois planos. No caso aqui, a gente pode chamar um de alfa e um de beta, tá bom? E aí, com base nesse princípio, a gente consegue chegar no volume de um prisma qualquer, porque a gente já estabeleceu qual é o volume do prisma quando ele é um paralelepípedo. Quando ele é um paralelepípedo, a gente sabe que o volume ele é dado por área da base vezes a altura. Então aqui a gente vai usar a mesma estratégia. Pelo princípio de Cavalieri, se as bases forem equivalentes, ou seja, se eu tenho aqui o S1 sendo a minha área 1 e o S2 sendo a minha área 2 para as minhas bases específicas de cada uma dos prismas que eu tenho apresentado aqui, se a gente fizer que os dois tenham a mesma altura, então eu vou falar que o volume do primeiro é igual ao volume do segundo. Mas olha só, o primeiro é um prisma, onde a gente já tinha estabelecido que
a gente teria o valor como sendo a área da base vezes a altura. E o segundo fica sendo o volume de um prisma qualquer com N lados na sua base. Então aí a gente chega que o volume de qualquer prisma, pelo princípio de Cavalieri, é dado por área da base vezes a altura, independentemente de qual seja essa base estabelecida. No mais, pessoal, falamos aí do prisma, falamos de todas os pormenores do prisma. Temos que praticar um pouquinho mais e lembrando, mais uma vez reforçando, a ideia de que o prisma é um dos sólidos geométricos aí que mais aparece nos vestibulares e a gente tem que ter uma atenção especial na confecção dos exercícios para poder ficar bem treinado e sair muito bem lá no Enem, tá bom? Um abraço e até a próxima.